Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 3. Quero pedir para o pessoal acender as luzes aí. Carta aos Romanos, capítulo 3. Vamos fazer a leitura dos versos 1 até 20. Carta aos Romanos, capítulo 3, versos 1 a 20. Então, que vantagem tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando critérios humanos. De modo nenhum, do contrário, como Deus julgará o mundo? Mas, se pela glória de Deus a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, por que ainda sou julgado como pecador? E por que não dizemos, como afirmam com calúnia, que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação destes é merecida. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. Sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pai Celeste, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que ela ilumine todos os cantos da nossa alma nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos então na nossa quarta reflexão sobre a carta aos Romanos. Quero apenas lembrar por onde a gente já passou. Então nós vimos aí a introdução da carta, capítulo 1, versos 1 até 17, em que Paulo fala sobre as suas intenções para com a igreja, o que ele deseja comunicar para a igreja de Roma, e fala também sobre o tema geral da carta, que está nos versos 16 e 17, que é o anúncio do Evangelho de Deus como a justiça de Deus e do poder salvador de Deus que se manifesta no Evangelho por causa da revelação da justiça de Deus, e sobre como isso se aplica a todos os homens, tanto judeus como gentios. Vimos, inclusive, que a carta está dividida assim. Então, na primeira sessão, quero lembrar isso aos irmãos, vou continuar fazendo até o final, Paulo trata aí do capítulo 1, verso 18, até o final do capítulo 4, da revelação da justiça de Deus no Evangelho, do capítulo, ou metade do capítulo 5. Da metade do capítulo 5 até o final do capítulo 8, o assunto é o poder salvador de Deus, como ele se manifesta a partir da justificação, e depois dos capítulos 9 a 11, Paulo fala sobre o lugar do judeu e do grego no plano de Deus, e depois nós temos as aplicações
práticas e conclusões da carta. Então ela está dividida dessa forma e o plano da carta está aqui no capítulo 1, versos 16 e 17. Mas então, na nossa segunda reflexão, a gente entrou na matéria do assunto aí de Paulo. Nós temos Romanos capítulo 1, versículo 18, até esse último trecho que a gente leu, capítulo 3, verso 20. Paulo está tratando da condição de pecado de todos os homens. E do capítulo 3, verso 21 e diante, ele começa a falar sobre a justificação pela fé, que é a resposta divina a essa condição. Então a gente começou aí, do 1,18 em diante, o assunto é esse, é que todos pecaram. Eu posso apontar aqui um versículo, que a gente não leu hoje, mas nós vamos tratar na semana que vem, que ajuda a ter esse quadro. Veja aí na sua Bíblia, o capítulo 3, versículos 23 e 24. Veja aí, na sua Bíblia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, nesses dois versículos, nós temos a síntese do capítulo 1, verso 18, até a metade do capítulo 5. O assunto de Paulo é que todos pecaram e depois que todos são justificados. Todos pecaram é capítulo 1, verso 18, até 3, 20, que a gente acabou de ler. E todos são justificados, é o capítulo 3, verso 21, até o capítulo 5. E nós vimos, então, na nossa segunda reflexão, que Paulo começa a tratar do pecado, antes de falar da justiça de Deus. Eu quero lembrar aí o que nós temos no capítulo 1, verso 17. Paulo diz que, veja aí na sua Bíblia, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Mas aí no verso 18 ele diz, a ira de Deus se revela do céu. Então, antes de falar da revelação da graça e da justificação do Evangelho, Paulo vai falar de uma outra revelação, que é a revelação da ira de Deus, o fato de que a ira de Deus está sobre todos os homens. Esse é um lado da revelação que nem sempre é claro. Eu não sei quantos chegaram a evangelizar usando o livretinho 4 Leis Espirituais. Há muitos anos atrás a gente usava isso, hoje não é tão comum, embora ainda seja usado. E ele começa sempre, a gente começa, né, usando esse folhetim, dizendo que Deus ama a pessoa e tem um plano maravilhoso para a vida dela. E isso é verdade, mas isso é metade da verdade. Porque, de acordo com Paulo, a revelação de Deus não tem só a parte positiva, que é que Deus amou o mundo e deu seu Filho. A revelação do Evangelho não é apenas sobre a salvação, ela tem um outro lado, que é fazer lembrar, porque os homens não querem se lembrar disso, a revelação da ira de Deus. E Paulo diz isso aqui, a ira de Deus se revela do céu. Percebam isso, irmãos, existe a revelação de Deus, do poder salvador de Deus no Evangelho, mas a ira de Deus se revela do céu. E Paulo trata disso, então, mas primeiro do gentio, ou grego, em termos gerais, o termo que o Paulo usava na época, e depois ele fala dos judeus. O capítulo 1, verso 18, até o versículo 32, o assunto são gentios, ou nós, né, os que não são judeus. Então, Paulo diz que todos nós estamos sob o pecado e que o sinal de que nós estamos, evidente que nós estamos sob o pecado, é que nós estamos entregues a nós mesmos. Às vezes as pessoas pensam que o sofrimento seria o sinal de que alguém foi entregue ao pecado. Não necessariamente, ou entregue à condenação. De acordo com Paulo, o fato da ira de Deus se mostra em Deus ter entregue os homens às paixões do seu coração, para desonrarem uns aos outros. Isso está muito claro aqui no capítulo 1, verso 18 em diante. Os homens rejeitaram o conhecimento de Deus. E porque os homens rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mentalidade pervertida. Deus os entregou aos desejos do seu coração. Então, irmão, perder o caminho de Deus e já se emaranhar no pecado, já é um sinal da ira de Deus. A ira de Deus não é apenas a punição final dos pecados, mas o fato de o homem estar entregue a si mesmo, isso já é a ira de Deus. Uma pessoa pode estar pensando que está muito feliz, que está muito bem, que tem uma vida saudável, que tem todos os recursos, todas as necessidades dela supridas, emocionalmente ela pode estar bem, ter bons relacionamentos, mas se, mesmo que não com consciência clara disso, ela vive no desespero do infinito,
ela não tem Deus como o primeiro na sua existência, e ela vive, em última instância, buscando os desejos do seu coração, na linguagem de Paulo aqui, isso já é a ira de Deus. Isso não é apenas o pecado. Estar entregue a essa condição já é estar sob a ira de Deus. E depois de falar do gentio, Paulo fala sobre o judeu, no capítulo 2. Então foi o que a gente tratou na última semana. Que é aquele que julga o sujeito que é aparentemente o pagão, que está entregue ali ao pecado, mas, na verdade, mesmo conhecendo a lei, tendo aliança com Deus, como era o caso dos judeus, conhecendo os profetas, praticando os rituais, se essa pessoa tem o conhecimento da religião, o conhecimento de quem é o Deus verdadeiro, mas a sua vida também é entregue ao pecado, diz Paulo, essa pessoa não deve pensar que ela está numa situação melhor. Paulo diz que se você está entregue ao pecado, e no caso dos judeus isso significava, inclusive, que eles estavam em exílio, isso era um sinal de que eles estavam sob ira de Deus, então não há por que se pensar superior ao gentio. É o que Paulo diz, capítulo 2, versículo 1 até 29. Então aqui ele escreve contra a ilusão da religião, porque você tem o pagão que está vivendo ali sem Deus, explicitamente rejeitando os mandamentos de Deus, não dá nenhum sentido para a lei. Então é muito fácil dizer, ou muito óbvio, que essa pessoa está afastada de Deus. Mas e aquela turma que está ali, praticando a religião? É isso que Paulo fala, capítulo 2, verso 17 em diante. Tu te chamas judeu, te apoias na lei, te glorias em Deus, conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, és instruído na lei, estás convencido que és guia de cegos, luzes que estão nas trevas, e assim por diante. Mas aí Paulo diz no versículo 21, tu que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Então Paulo diz, não se iluda com a religião, não se iluda com a sinagoga, com o culto, com os sábados, com o estudo da lei, com a sua ojeriza contra os pecados e as perversões entre os gentios que vocês não praticam. Não se iludam com isso, porque se o seu coração não foi circuncidado, mesmo que você tenha praticado tudo e ter sido circuncidado certinho, ao 8º dia, como todo hebreu macho devia fazer, não se iluda com isso, porque a verdadeira circuncisão é a que é do coração, é o que Paulo diz no final desse trecho, capítulo 2. E a circuncisão do coração, nós vimos o caso de Abraão, nós explicamos isso, significa que você desiste de tentar alcançar a realização e a felicidade e a fertilidade por seus próprios esforços. Então Abraão, incapaz a uma certa altura de aguardar a promessa de Deus, de que ele teria um filho, decidiu tomar suas próprias providências, incitado por Sara, sua esposa, e teve um filho com Agar, que foi Ismael. E aí Deus se aproximou e disse, olha, esse não é o filho da promessa, porque isso não vem da minha palavra, isso vem da sua obra. É o seu esforço pessoal para tentar alcançar a felicidade, que naquela época significava o quê? Ter uma terra, ter uma descendência, isso era o cumprimento do mandato criacional, está em Gênesis capítulo 1. A gente poderia aproximar esse desespero de Abraão com o desejo de felicidade das pessoas hoje. Então, se você coloca a busca da sua felicidade, da sua realização pessoal em primeiro lugar, ao invés de confiar que isso vem das mãos de Deus, e decide tomar suas próprias providências, independentemente de Deus, como Abraão tomou suas providências independentes, e decide que se precisar cometer pecados para chegar nessa felicidade, alguns pecados aceitáveis você vai cometer, porque você tem que ser feliz, e a questão da sua felicidade, da sua realização pessoal é uma coisa na sua cabeça, e o céu e a relação com Deus é uma outra coisa na sua cabeça, então o seu coração não está circuncidado. No caso de Abraão, era literalmente, ele não estava, o seu pênis não estava circuncidado, e por isso que ele foi lá e correu e fez um filho. Então Deus diz a Abraão, não, você não vai fazer isso, você vai circuncidar o prepúcio, e você com isso vai se lembrar sempre de que toda a sua vida tem que ser dedicada a mim. É isso que Deus diz para Abraão. Então ele, com aquela faca da circuncisão, o que Abraão está fazendo? Ele está tomando a cruz. Ele está aceitando a vontade de Deus. Está perdendo a sua vida, que no caso era entregando as suas possibilidades de fertilidade. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, preservá-la-á para a vida eterna. É isso que era a circuncisão.
Os homens entregando a sua capacidade de realização na mão de Deus e colocando em primeiro lugar o bem divino e não a felicidade pessoal. Mas quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Então Paulo diz, olha, se o seu coração não está circuncidado, tanto faz a religião. Se a religião é no final um dos meios que você usa para realizar suas próprias obras religiosas, e você trazer para você um senso de valor ou de mérito, se a religião é um jeito de você achar que você é digno de chegar na presença de Deus, então você está agindo por conta própria, é isso? Então isso é pecado também. Isso é tanto é pecado como é pecado que o gentio faz, que no desespero do infinito se entrega às paixões do seu coração. Então, se você está aí lutando para ser salvo, mas pelos seus esforços, achando que os seus méritos te colocam diante de Deus, seu coração não está circuncidado. Você está criando Ismael, ao invés de esperar Isaac. Ao invés de esperar da mão de Deus, você está agindo por conta própria. Então, isso não é circuncisão. Então, você está perdido igual o gentio, é o que diz Paulo. E claro que essa objeção, Paulo era um rabino judeu, está escrevendo ali para uma comunidade cheia de judeus, a igreja de Roma. Então, isso traria uma série de objeções. Imagina quando Paulo chegava numa sinagoga e, de repente, abria um sorriso, sei lá se ele fazia isso, expunha as escrituras e dizia com a cara lavada para aqueles judeus ali, sendo que havia vários gentios prosélitos que costumavam frequentar a sinagoga, e dizia, pois então, o que isso significa? Que a nossa condição como judeus é igualzinha à do gentio, nós estamos tudo perdido. Imagina, gente, todo sábado Paulo devia causar uma confusão, em cada sinagoga que ele ia. O pessoal devia se levantar, amaldiçoar Paulo. E, de fato, a Bíblia conta que acontecia esse tipo de coisa, a ponto de quererem prender, bater nele. E Paulo, já conhecendo essas objeções, ele abre uma espécie de parênteses, é um excurso. E isso está aqui no capítulo 3, versículo 1 a 8. Aí a gente entende o que esse trechinho está fazendo aí. Depois de dizer que os gentios estão em pecado e que os judeus estão em pecado, Paulo tem que abrir um grande parênteses, porque ele já conhece as objeções dos ouvintes judeus, que imediatamente respondiam, peraí, você está dizendo então que tanto faz ser judeu? Quer dizer, esse negócio de lei, sinagoga, pode ir tudo para o lixo, não faz diferença nenhuma. Então Paulo tem que explicar, não é isso. Depois ele explica melhor, ele vai falar sobre isso no capítulo 7, depois do 8 a 11, 9 a 11. Mas aqui ele responde a algumas objeções, dos versos 1 a 8, e depois, no verso 9, ele retoma seu argumento principal, fazendo uma síntese do que ele vinha falando desde o capítulo 1, verso 18. Então, vamos começar dando atenção a esse parênteses. O que é esse excurso aí? Capítulo 3, verso 1. Então, que vantagem tem o judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Então, para que tudo isso? Para que esse teatro religioso, se tanto faz a religião? É o que as pessoas perguntavam para Paulo. Então, Paulo agora vai explicar para esse pessoal que Deus não se tornou infiel, nem está tirando onda com os judeus. Porque isso é que a pessoa que está na religião pensa. Quando ela descobre que tudo aquilo que ela está fazendo na religião, para ter uma vida feliz, para se estar bem, para prosperar, e para merecer o céu, quando ela descobre que não serve para nada, ela revolta mesmo. É isso que acontece. Mas então, o que adianta ser crente? O que adianta? Então, Paulo vai explicar aqui o que adianta, afinal de contas. Então, vejam aí, em primeiro lugar, e ele está usando um recurso aqui que o pessoal empregava na época, e é chamado de diatribe, de imaginar qual é a pergunta que a audiência vai colocar e já apresentar essa pergunta e responder essa pergunta, ou fazer uma ironia com a pergunta, ou algo assim. Então, ele começa dizendo aí, em primeiro lugar, há uma vantagem em ser judeu, afinal de contas? Então, Paulo vai responder, capítulo 3, verso 2. Sim, há uma vantagem. Qual é a vantagem? É que as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Então, essa é uma vantagem, sem dúvida. Realmente, a revelação de Deus veio por meio dos judeus. Isso se aplica tanto à lei e aos profetas, ou seja, ao Antigo Testamento, quanto, irmãos, nós vamos nos lembrar disso, o próprio Jesus, que é da descendência de Davi, que é também um judeu, e é a própria palavra, o verbo de Deus. Então, vejam, há uma vantagem em ser judeu? Sim, há uma vantagem. É que a palavra de Deus chega primeiro por meio dos judeus. Por isso, Paulo diz no capítulo 1, versículo
16, primeiro do judeu e também do grego. Então, o judeu tem um privilégio temporal, cronológico. A palavra chega primeiro para eles. Percebam, irmãos, que aqui, em nenhum momento, Paulo está dizendo que existe uma vantagem no judeu. Ele não está dizendo que o judeu tem méritos, que ele é uma pessoa melhor, que é mais santo, que era o canal mais adequado para a palavra de Deus vir. Não é nada disso. O privilégio está no ato divino que eles participaram. O privilégio vem de Deus, não é nada que eles pudessem apresentar. É isso, é que vocês ouviram a palavra de Deus primeiro e se tornaram, então, os canais dela para o mundo. Então, o mérito não se refere aos judeus, mas tão somente à palavra de Deus. Agora, veja que Paulo afirma, sim, a singularidade e a exclusividade dessa revelação. Então, os oráculos, os logia, é o termo que está aqui, de Deus, não vieram por meio de todo mundo. Importante, irmãos, compreendermos isso. Então, não veio tudo igual. A palavra de Deus não se manifestou igualmente entre todas as nações e culturas, ou por meio de todas as religiões, né, do hinduísmo, ou do Islã, ou de religiões tradicionais, europeias ou africanas. Não tem nada disso. Os oráculos de Deus vieram por meio dos judeus. A palavra de Deus veio por meio dos judeus. Então, esse é um reconhecimento que precisa ser feito. Precisa estar bem claro na nossa mente. Isso não significa que os gentios estão excluídos, que pessoas de outras culturas e outras religiões estão excluídas. Significa que elas vão ter que se dobrar diante da manjedoura que se chama os judeus. Não vamos pensar que a cultura judaica em si, ou o espírito, ou o caráter judaico em si, seja privilegiado. Não se trata disso. Embora a gente possa aprender muitas coisas com muitas nações. Culturas diferentes têm seus valores. E a gente pode aprender com valores de várias culturas. Então, certamente há algo para aprender com a cultura judaica. Mas não vamos confundir as coisas aqui. A prioridade se resume aos logia, os oráculos de Deus. Então, essa é a manjedoura. A gente não se prostra, não é diante da manjedoura, é diante da palavra, do verbo que está na manjedoura. Mas o verbo não está em todas as manjedouras. Ele está nessa manjedoura. Então, você tem que ler essa Bíblia que está aí diante de você. É esse Antigo Testamento. Outro livro não serve. É essa Bíblia que traz os oráculos de Deus. A Bíblia dos judeus, que Jesus lia também. Então, há, sim, um mérito. Então, Paulo está deixando claro que ele não quer, de forma alguma, abandonar a verdade que está na religião judaica. Ele reafirma isso. Mas uma outra objeção é apresentada. Versículo 3. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? Ou seja, então pronto, Deus abandonou Israel porque algumas pessoas não cumpriram as promessas, não cumpriram seus deveres, então Deus deixou Israel e agora Israel está sendo tratado como os gentios? Então Deus agora usa a infidelidade de alguns como justificativa para ser infiel? E aí Paulo responde, não, versículo 4, de modo nenhum. E aí ele faz uma alusão ao Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, e nesse salmo, Salmo 51, verso 4, o Davi admite que Deus é verdadeiro no seu juízo, na sua condenação, porque ele descobriu, né, de acordo com a tradição, o Salmo 51 é um salmo de arrependimento que Davi compôs depois que o seu pecado com Batseba foi exposto pelo profeta Natã. Então aí caiu a ficha, né? E ele olhou para si, viu como ele estava espiritualmente esmagado, porque vivia em pecado. Então, assim, ele para de debater com Deus, para de racionalizar e tentar justificar o que ele estava fazendo, e ele admite, não, o Senhor é verdadeiro e os homens são mentirosos. A mentira não está do seu lado, está do lado de cá, e o Senhor é verdadeiro quando julga. Então, Davi faz isso no Salmo 51. Então, Paulo puxa essa alusão, não está exatamente com as mesmas palavras, está próximo da versão grega e não hebraica do Salmo, mas aí ele faz uma alusão a isso e diz, não, gente, Deus não foi injusto, não foi infiel. Deus é sempre verdadeiro. O que está acontecendo é que, se você não cumpriu os deveres do pacto, ao invés de receber as promessas, o que você recebe? As maldições. Não é nada disso. Deus não está sendo infiel porque ele rejeitou Israel. Pelo contrário, ele está sendo verdadeiro. Porque o povo pecou. Se pecou, está fora.
Então, isso é outra coisa que acontece, né? Se Deus não faz o que eu quero, ele é infiel. Esse é o raciocínio. Não, não é isso. Deus é sempre verdadeiro. Se tem uma coisa que não está dando certo, não está errado do lado de Deus, está errado do seu lado. Entenda isso, é o que Paulo diz. Você não pode começar a sua reflexão religiosa com a suposição de que você pode estar errado ou Deus pode estar errado. Não, Deus nunca está errado. É o que diz o versículo 4 aí. Para que vençam em tuas palavras, sejam justificados em tuas palavras e venças quando forem julgados. Então você não pode chegar para Deus colocando condições ou pondo Deus na berlinda, não. O que está acontecendo é o oposto. Deus foi fiel às suas palavras, o povo pecou, então o povo está sob maldição. E isso ainda é fidelidade, não é infidelidade. Então a fidelidade de Deus não foi anulada. Deus está sendo verdadeiro quando ele pune. Então, o fato das promessas de Deus não estarem se cumprindo, Deus diz, em Israel, não prova que Deus foi infiel. Prova que Israel foi infiel. Isso não é prova contra Deus, isso é prova contra vocês, é o que diz Paulo. E aí você percebe que as perguntas estão, o tom está engrossando, né? Porque o que está oculto por meio desses questionamentos é um questionamento do próprio Deus, né? Tipo assim, então para que eu sou judeu? Deus fez hora comigo. Por que Deus fala que é fiel? Ele não está cumprindo as promessas. Então você percebe que por trás daquela capa de religião havia uma relação mesquinha e cheia de suspeita em relação a Deus. E quando Paulo tirou essa capa e mostrou que todos os que estão na religião, mas não têm uma circuncisão do coração, estão condenados do mesmo jeito, então a revolta contra Deus pulou para fora, na forma desses questionamentos. Olha o que eles dizem depois. Olha o desplante do versículo 5. Mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar sua ira? Aí Paulo diz, falo como homem. Ele quase pede perdão, né, por falar desse jeito. Estou falando como qualquer pessoa aí no mundo. Mas é porque ele encontrou essas objeções por aí. Por isso ele lançou aqui. O versículo 8, ele se refere a isso. Não, versículo 7, perdão. Se para a glória de Deus a sua verdade é ainda mais ressaltada pela minha mentira, por que sou julgado como pecador? Então o sujeito responde assim para Deus, não, se Deus sempre ganha, ele está reclamando de quê? O mundo é injusto, porque eu peco, Deus me condena e para ele fica tudo bem, só fica ruim para mim. Então Deus é injusto e o mundo é mau. E aí Paulo fala assim, não, aí Paulo diz no final do versículo 8, a condenação desses é justa. Porque a pessoa que raciocina dessa forma não está entendendo que existe uma ordem moral. O fato de Deus condenar o pecador que cometeu o pecado, o fato da glória de Deus ser ressaltada por causa disso, se deve à ordem moral que Deus colocou no mundo. Isso não é um jeito de Deus simplesmente prevalecer pisando em cima dos outros, não se trata disso. É a ordem moral, por isso que Paulo diz, versículo 6, de modo nenhum, do contrário, como Deus julgará o mundo? Quer dizer, você não pode usar o fato de que Deus é glorificado quando julga como um argumento contra o juízo divino. Você não pode usar o fato de que quando Deus julga o pecado, a sua glória é manifesta e o louvor cresce em direção a ele, usar isso como objeção contra o juízo divino. Porque aí você está dizendo, então, que não existe diferença de bem ou de mal, ou que o fato de Deus ser glorificado punindo o mal, tira de Deus o direito de punir o mal. Então, para você acabou a ordem moral do universo. O fato de Deus sempre ganha para você é uma justificativa para dizer que não tem ordem moral. Já que Deus sempre ganha e sempre é glorificado, então ele não devia julgar o pecado, é isso que você está dizendo? Ele devia deixar cada um fazer o que quer? Então, Paulo diz, é obviamente absurdo, porque se Deus fizesse isso, ele negaria o bem que é ele mesmo. Deus não poderia permitir que o universo continuasse em desordem, depois que os homens trazem pecado. Então, o fato de Deus sempre prevalecer, com os homens obedecendo ou os homens desobedecendo, não muda nada. Não faz diferença nenhuma. Agora, a pessoa que usa esse argumento mostra-se, então, disposta a rejeitar a ordem moral do mundo simplesmente porque isso não a beneficia. Então, já que eu não sou beneficiado e Deus é glorificado, então eu tenho raiva de Deus e acho que Deus está errado. Isso mostra o espírito de negação da divindade de Deus. Por isso Paulo diz no final do verso 8 que a condenação de quem pensa assim é justa. De quem usa esse argumento
e realmente acredita nesse argumento, a condenação dele é justa. Façamos males para que venham bens, que diz o versículo 8. Então isso é um ladrão, né? Essa pessoa, não, se eu não estou me dando bem nesse universo, porque nesse universo toda vez que eu peco eu me dou mal, então Deus não devia ser Deus. Então é um batedor de carteiras metafísico, né? Ele vai tirar Deus do lugar dele porque não está sendo legal, não está sendo bom para ele. Então Paulo responde isso com uma pergunta retórica, no verso 8, né? Uma redução ao absurdo. Se a própria relação entre o mal for destruída e o bem transformado em benefício pessoal, que é o que essa pessoa imagina, de certa forma, então não existe lei, não existe verdade, não existe beleza, isso é antinomia absoluta. Então Paulo diz, olha, a condenação destes é merecida, versículo 8. Você tem coragem de questionar o lugar de Deus, porque você está sendo punido pelo pecado e ele está sendo glorificado por isso? Você quer um sinal melhor de condenação do que esse? Quer dizer, sua mente tem que estar muito afastada de Deus e do bem absoluto para você achar que você pode pôr Deus no banco dos réus e questionar a ordem que ele impôs ao mundo. Você está louco, Paulo diz. Você pirou. Então ele diz, a condenação de quem pensa assim é justa. Então, gente, Paulo simplesmente respondeu aqui uns argumentos retóricos, mas o que ele, de forma retórica, mas o que ele procurou dizer, em suma, nesse parênteses, é o seguinte: Deus não falhou. Não distorça o que eu estou dizendo. Quando eu digo que os judeus foram rejeitados, eu não estou dizendo que Deus falhou. Eu estou dizendo que os judeus falharam, e ponto. Não transfira essa responsabilidade para Deus como se ele fosse culpado ou infiel, porque você está sendo condenado pelos seus pecados. Não cometa mais esse pecado. É o que Paulo diz, nos versos 1 a 8. E aí, no verso 20, nossa segunda sessão, Paulo retoma o seu argumento principal. E então, começa bem como uma introdução, né? E então, somos nós, judeus, superiores aos gentios? Então é isso que Paulo está dizendo, de modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Então aqui Paulo vai resumir seu argumento e aprofundar um pouco mais o que ele diz sobre o pecado. Então esse é o clímax da sessão. Percebam o que está aí no versículo 9, veja aí na sua Bíblia. Já demonstramos que judeus e gregos estão debaixo do pecado. Entende? Isso é importante. Paulo entende que no capítulo 1 e no capítulo 2 ele fez uma demonstração. Ele procurou mostrar evidências de que os gentios estão sob condenação e evidências de que os judeus estão sob condenação. E para ele concluiu essa demonstração, ou a parte principal dessa demonstração. Então, qual é a vantagem do judeu? Quero deixar isso claro novamente. A vantagem do judeu não é do judeu. Não é mérito pessoal, virtudes dessa nação. Qual é a vantagem que essas pessoas têm? É simplesmente a palavra de Deus. Mas em si mesmos, os judeus não têm nenhuma vantagem em relação aos gentios. Todos estão debaixo do pecado e, consequentemente, da condenação. E aí Paulo, para reforçar esse ponto que ele demonstrou até agora, apresenta uma série de evidências bíblicas. E aqui nós temos uma série, na sua Bíblia deve estar com uma paragrafação diferente aí, no capítulo 3, versículo 10 até 17. Aqui nós temos uma sequência de citações. Quase todas as citações são dos Salmos, tem apenas uma citação aí que é de Isaías 59, um trechinho, mas Paulo fez um apanhado de vários trechos dos Salmos e aí de Isaías para reforçar seu ponto, de que a Escritura ensina que os homens estão em pecado. Então, o que Paulo diz aí nessa sequência de citações? Em primeiro lugar, ninguém é justo. E aqui nós estamos falando, então, do caráter, da constituição intrínseca dos homens. E lembrem que ele está falando de judeus e gregos, ou seja, todos os homens. Então, olha o que ele diz aí nos versículos 10 até 12, primeiro. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e se tornaram juntos inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum
só. Veja, irmãos, que expressão forte. Não há um justo. E Paulo está falando de todos os homens. Então isso significa que não existe homem que seja aceitável diante de Deus. Ninguém é aceitável diante de Deus. Nenhum homem. Por que ninguém é justo? Ou seja, ninguém é aceitável. Ninguém pode reivindicar méritos diante de Deus e dizer que não pode ser condenado e que é digno de manter a sua vida e a sua natureza humana. Porque ninguém faz o bem, é o que diz o verso 12. Ninguém faz o bem. Então a relação nossa com o bem, do ser humano com o bem, é problemática. Então Paulo diz, por exemplo, ninguém entende. Por que a gente não consegue fazer o bem? Porque a nossa compreensão de Deus e, consequentemente, da realidade, porque o real são as relações que o mundo tem com Deus. Isso é o real. O fundamento do ser das coisas é o próprio Deus. Entendam isso, irmãos. Lá em Colossenses, capítulo 1, nós encontramos isso, que em Cristo todas as coisas têm sua integração. Ele usa o termo sinisteme lá. Tudo subsiste nele, tudo é integrado nele. Quando você compreende uma coisa sem compreender suas relações, você não compreendeu bem aquilo. Eu sempre dou essa ilustração que é tão comum. Por exemplo, você não sabe o que é um celular enquanto você não descobriu que ele é um aparelho de comunicação. Heidegger dá a ilustração de uma marreta, né, um martelo. Quando é que você sabe o que é um martelo? Quando você bate o prego, né? Aí quando você usa um martelo. Então, aí você descobriu o sentido técnico daquilo, então você entrou em contato com a realidade daquele ente, né, daquele objeto. Então, você não entra em contato com a realidade da coisa, pelo menos no nosso mundo técnico, isso funciona assim, como ilustração, sem entender a função daquilo, o porquê daquilo. Não tem sentido para você. Então, você pode usar um celular para vários fins, né, para enfeitar, para tocar música, um aparelho, né? Você pode usar para qualquer coisa. Você pode usar como arma numa situação. Mas se você não usou aquilo, não descobriu que aquilo serve para comunicação, você ainda não tocou a realidade do objeto, ainda que ele esteja diante de você. Você desconhece. Você está vendo, você tem experiência sensorial, você passa a mão, você olha, você ouve os barulhinhos, mas você ainda não tocou a realidade imaterial do celular, que é o fato dele ser um objeto comunicacional. Então você não está em contato com a realidade. O que eu quero dizer com isso? É que é por isso que a Bíblia fala que o homem está em trevas, né? Você não sabe o que você é se você não viu Deus ainda. Você não sabe o que você está fazendo no mundo, nem quem você é. Enquanto você não encontrou a sua relação com Deus. Você nesse caso, você se conhece tanto quanto um indígena há 200 anos saberia o que é um celular. Então você não sabe quem você é, ou o que você é. Da mesma forma, os homens podem obter muitos conhecimentos sobre o mundo. Como você, desconhecendo o que é um celular, pode descrever a forma física, os botões, obter conhecimento sobre as cores, eventualmente até sobre a composição química do aparelho. Mas quando você não sabe para que o aparelho serve, você não sabe o que é o aparelho. Então, os cristãos dizem isso há muito tempo, que o incrédulo, ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que o mundo é, mesmo que ele seja capaz de fazer descrições científicas. Porque se você não se relaciona com as coisas como elas são de fato, e o que elas são de fato é a relação que elas têm, não apenas entre si, mas a relação que elas têm com Deus, então você ainda desconhece. Você conhece desconhecendo, né? Você pode contemplar, analisar, obter certas informações, mas você não sabe o que aquilo é. Então, Paulo diz, olha, ninguém entende, não há conhecimento. Por isso, no Antigo Testamento, aquele que não teme a Deus é chamado de tolo. Não sei se os irmãos já viram isso na Bíblia. Está lá em Provérbios, está em Eclesiastes. Por que cargas d'água? A Bíblia chamaria os ímpios em bloco de tolos. Se tantos deles são inteligentes, e inclusive muitos têm padrões morais elevados, é porque a raiz de significado da realidade não é tocada.
Então, na linguagem bíblica, eles estão mortos em delitos e pecados. Eles estão nas trevas, estão no escuro. Por isso a Bíblia é chamada de império, na Bíblia chama isso de império das trevas. Bom, trevas é um lugar que você não enxerga nada, não é isso? Você não consegue distinguir as coisas, estabelecer diferenças. Então, Paulo diz que aqueles que não conhecem Jesus estão nas trevas. Olha, estar nas trevas significa uma incapacidade de reconhecer as coisas, de entrar em contato com a realidade. É um mundo de ilusões, a gente poderia dizer. Nós vamos ler isso depois, mais para frente em Efésios. Então, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Então, o pecado tem efeitos, a gente diz, noéticos, não tem nada a ver com Noé, tá, irmãos? Efeitos noéticos do pecado é por causa do grego nous, efeitos intelectuais. O pecado corrompe o entendimento. Está lá no capítulo 1. A gente leu isso. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas tornaram-se fúteis nas suas especulações, seu coração insensato se obscureceu, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então é isso que Paulo está dizendo, é que existe uma corrupção no entendimento da realidade, uma corrupção fundamental. O homem não sabe qual a relação que há entre Deus e o mundo, e entre ele e o mundo. Então ele não vê a glória de Deus no mundo e passa a adorar as coisas do mundo como se fossem divinas. E passa então a se prostrar e construir quem eles são a partir dessas coisas criadas, ao invés de adorar a Deus. Então essa desorientação interpretativa é resultado do pecado. A perda do sentido da realidade é resultado do pecado. Então, por isso, Paulo retoma isso, fala, ninguém entende, e mais, ninguém busca a Deus. Quantas vezes você já olhou para uma pessoa e falou assim, fulano está buscando a Deus? Eu sei que eu ia pedir para você levantar a mão, eu não vou, não. Você já pensou isso? O povo aí está buscando a Deus, as pessoas estão buscando a Deus, não estão buscando a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Porque, irmão, se a gente estiver buscando, se os homens estivessem buscando a Deus, eles tinham encontrado. Eles não encontraram porque não estão buscando a Deus. Estão buscando o quê, então? Então, vamos esclarecer isso. Como a gente mencionou na nossa reflexão do capítulo 1, os homens não podem apagar o seu conhecimento dos vestígios divinos. O que de Deus se pode conhecer é manifesto, os atributos invisíveis de Deus estão aí, mas os homens não podendo apagar esse conhecimento, enquanto eles tentam suprimir, o que eles fazem? Criam falsos deuses. Então vejam só, sendo mais preciso, os homens querem, mas não querem a Deus. Essa é a questão. Os homens conhecem, mas desconhecem, porque suprimem o conhecimento. Em que sentido os homens querem a Deus? No sentido de que os homens querem o infinito. Os homens querem a eternidade. Os homens querem a liberdade, que só Deus pode dar. Os homens querem essas coisas, e essas coisas são divinas. Elas são coisas que vêm dele, a imortalidade vem de Deus. Quem pode todas as coisas? Deus pode todas as coisas. Mas não tendo a positividade do infinito, que é a pessoa de Deus, os homens têm só a forma do infinito, que se manifesta como um desejo infinito. Onde está o desejo por Deus no homem? Num desejo infinito que não pode ser apaziguado por nada que o mundo ofereça. Então, como é que o desejo por Deus se manifesta? Na prática. E na ausência de Deus, na negação de Deus. Em um desejo de romper todos os limites da existência. É a concupiscência isso. A concupiscência é o negativo do desejo por Deus. Porque o conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro foi suprimido e foi rejeitado, então você não tem mais o positivo, você tem o negativo, e o negativo é o desespero. O desespero infinito é o desejo por Deus corrompido. Mas o Deus verdadeiro, que seria a positividade para preencher esse buraco infinito, o homem não quer isso. Ele não quer, isso é o que ele rejeita, isso é o que ele reprime.
Ele deseja alcançar um outro infinito que ele possa controlar, que não seja o Deus verdadeiro. Daí que ele inventa deuses. Daí ele cria suas imagens e se prostra diante delas. É uma tentativa de adorar seu próprio trabalho, suas próprias realizações, suas próprias obras. É uma tentativa de ter eternidade ou ter infinito por seus próprios meios, sem ter que se prostrar diante do Deus verdadeiro, que isso o homem não quer de jeito nenhum. Então, é claro que esse desejo e essa falta do infinito vai se manifestar em buscas religiosas. Não é só por meio do pecado. Quer dizer, buscas religiosas, no caso de Gênesis, de Romanos 1, também são pecado, não vamos esquecer disso. Mas pode haver uma busca moral por isso. Pode haver uma busca na religião por isso. Mas enquanto essas coisas não são reconhecidas como presentes, porque esse é o grande pecado, irmãos, está lá em Romanos, dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Mas o que diz o verso antes? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quer dizer, Deus está aí, Deus está presente, Deus veio, se manifestou e salvou. E aí, Deus diz por meio de Moisés, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. O que a violação desses mandamentos significa? Se Deus se manifestou, salvou o povo, tirou o povo do Egito, estava no meio do povo, quando você busca outro Deus ou faz uma imagem, o que você está dizendo? Que Deus está ausente. Você está dizendo que a revelação que está disponível não está disponível. Aí você decide fazer o seu próprio caminho. Construir seu caminho para Deus pode parecer humilde. Lutar para tentar encontrar Deus em algum lugar pode parecer humilde. Mas, de acordo com Paulo, isso é um testemunho de que você reprime a realidade de que Deus está presente. De que você rejeita a presentidade da revelação, a disponibilidade da revelação. Quando você está buscando a Deus pelos seus próprios meios, você está dizendo que Deus não veio até você. Quando a Bíblia diz que Deus já veio até você. Então, isso não é, de fato, uma coisa que agrada a Deus. Isso é uma manifestação de orgulho espiritual, de incredulidade. Não se iluda. A gente faz ilusões, né? Então, você pode se iludir e achar, não, mas eu sou muito bom, porque eu estou buscando a Deus. Não. Você não está buscando a Deus. Deus é que busca a gente. Então, o texto é muito claro. Não há ninguém que busque a Deus de fato. Não há ninguém que busque a Deus. Ah, eu achei a Deus porque eu busquei a Deus. Problemas. É Deus que acha a gente. A Bíblia ensina isso abundantemente. Deus é quem nos busca. E só existe um buscar a Deus verdadeiro que acontece dentro da ação divina, do movimento divino em nossa direção. Não há ninguém que busque a Deus. Paulo diz ainda que todos se fizeram inúteis e se desviaram ou extraviaram. Então, a linguagem de Paulo é o seguinte, nós não estamos buscando a Deus, nós estamos, fugindo. Você não encontra a Deus enquanto você não descobre que o tempo todo você estava fugindo. Se você ainda não descobriu que você deseja correr, fugir, você não vai achar Deus. É como o caso de Adão. O que Adão fez, gente, quando Deus desceu para conversar com ele lá no Éden? Ele se escondeu. Essa é a nossa realidade. Nós não estamos buscando a Deus, nós estamos fugindo de Deus. É a condição humana. Todos se tornaram, então, inúteis, sem significado. As suas vidas perderam significado. E não há ninguém que faça o bem. Agora há uma condenação mais específica. Veja como a nossa troca, a nossa comunicação, de acordo com Paulo, é corrompida. Versículo 13. A garganta é um sepulcro aberto. Enganam com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés isso aí o verso 15 já é a ação prática. Mas veja que linguagem pesada. Né? Tem gente que pensou aqui numa amiga do trabalho, ou na sogra, né? Ou na nora. Mas aqui é todo mundo.
Aqui ninguém está perdoado, não, desse texto. Então, aqui nos diz Paulo, citando a Bíblia, o Antigo Testamento, que nós temos línguas venenosas. Nós usamos a palavra, isso está lá em Tiago também, para destruir uns aos outros. Em algum momento isso acontece. Tem gente que faz isso o tempo inteiro, né? Tem gente que faz às vezes. E tem gente que se controla, se reprime para não fazer. Mas diz o apóstolo, citando aí a Bíblia, que o veneno está ali, a amargura, a maldição. E mais cedo ou mais tarde ela sai numa palavra destrutiva para o outro. Então Paulo toma isso e diz, olha, não é isso um exemplo de quem nós somos de fato? A quantidade de veneno que a gente guarda quando a gente se comunica, que a gente tem disponível, e aquilo, dependendo de como o relacionamento anda, aquilo vem, né? Aquele veneno vem, e a imaginação funciona, e você pensa em como você poderia ter arrasado ou destruído alguém com a palavra. Então Paulo está dizendo, olha, o pecado está aí. Considere a sua situação. Você guarda ou não amargura debaixo da sua língua? Aguardando algum momento para usar isso. Você já fez isso em algum momento? Então diz Paulo, quer uma outra prova de que você está envenenado, você está corrompido pelo pecado? Então a linguagem pode ser pesada, porque de repente você pode pensar que você não comete tanto esse pecado em comparação com outros. Mas não importa. A possibilidade desse pecado está presente para todo mundo. Porque, como diz Paulo aí, a boca está cheia de amargura. E nós temos as ações, vejam as obras aí, verso 15, um espírito homicida, que é esse desejo de apagar o outro. O primeiro pecado que foi cometido depois do jardim foi o homicídio, depois da expulsão do jardim. E Jesus disse que a gente já é culpado de homicídio quando a gente deleta alguém, ou quando a gente acha aceitável simplesmente deletar a existência de alguém na nossa vida moral, na nossa vida existencial. Olha o que ele diz aí. Seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz. Então, é a guerra. Tiago fala sobre isso, sobre as paixões que guerreiam nos nossos membros e que são a fonte das dissensões. Então, o fato é que em todos os níveis a gente tem conflito. Nível político, no trabalho, entre as nações, entre pessoas, qualquer contexto na igreja, em casa, as guerras são constantes. Então, Paulo diz, essa dissensão é um sinal da nossa pecaminosidade. E o último, nós temos o versículo 18, não possuem temor de Deus. O que é o temor de Deus? É o sentido de que Deus está presente. É aquele sentido de que Deus é real e o que você está vivendo, você tem que prestar conta para Ele. Então, não ter o temor de Deus é, na prática, viver como se Deus não... É um deísmo. É viver como se Deus não estivesse aí. Como se não estivesse vendo e acompanhando e presente no que a gente está fazendo. Então, quando a gente vive como se Deus não fosse, como se nós estivéssemos num universo em que não há Deus, isso é falta de temor de Deus. Se você faz isso na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua vida amorosa, no seu lazer, ou na sua vida intelectual, em qualquer campo que você vive, como se a realidade de Deus não fizesse diferença, o que é isso? Evidência de pecado. E que não há temor de Deus, porque toda a vida ela está na presença de Deus. E Deus está presente, nele vivemos, nos movemos e existimos. É o que diz Paulo no seu sermão em Atenas. Então, gente, isso aqui é uma espécie de resumo da condição humana. Se nós fôssemos para o capítulo 1, versículos 29, nós teríamos uma lista de pecados ainda mais terrível, versículo 29 em diante. Injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, e por aí vai. Versículo 29 em diante. Mas aqui é diferente, Paulo é um pouco mais analítico. E a gente percebe que ele olha para a interioridade. Ele diz o quê? Que não existe bem dentro do coração. Que não existe um desejo de um reconhecimento consistente da presença de Deus. Que existe veneno na alma, veneno na língua. Que existe uma ignorância sobre a paz.
Então aqui nós temos um aprofundamento na crítica do pecado. E Paulo mostra que é uma coisa radical. Quero pedir para os irmãos abrirem lá em Efésios, a gente vai ler um trechinho que Paulo fala um pouco sobre isso. Nós lemos agora no começo do culto como Paulo descreve essa condição. De acordo com ele, em Efésios 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então aqui a linguagem é ainda mais pesada. É uma condição de morte existencial e moral. Você está entregue, completamente soterrado sob o pecado. Verso 2. Estar nessa condição de estar morto para o pecado é viver sob o poder de Satanás, o príncipe da potestade, ou do poderio do ar. E como isso se mostra, de acordo com o verso 3? Segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da própria mente, sendo por natureza filho da ira. Então essa é a condição do pecado. É uma condição de incapacidade, de absoluta fraqueza diante do bem divino. Morto é isso, ele não se manifesta, não tem sentidos, não reage. Então o morto espiritual, essa é a condição que Paulo descreve, é alguém que está abraçado ao pecado e não vai sair dali. Não tem força, não tem capacidade, não tem condição de sair daquela posição. Está entregue completamente ao pecado. Veja aí capítulo 4 de Efésios, versículo 17, quando Paulo fala novamente sobre a condição de pecado. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis como andam os gentios, em pensamentos fúteis, ou na futilidade do seu pensamento, como dizem algumas versões, obscurecidos no entendimento, vejam de novo o lado intelectual, né, da perda do contato com Deus, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez toda sorte de impureza. É a mesma coisa que está em Romanos 1. Na incapacidade de reconhecer a realidade de Deus, os homens se tornam insensíveis para a realidade de Deus, não conseguem mais intelectualmente conceber a realidade de Deus e relacioná-la com a sua existência. Então, essa insensibilidade tem a contrapartida em uma explosão de desejo. Olha que interessante. Você não tem a percepção mais de Deus, que é o infinito. Então você busca ampliar outras sensações. E aí você se entrega à devassidão para cometer com avidez a impureza. Então o desespero do desejo pelo pecado e pela realização das suas paixões é a contrapartida de uma ausência, de uma insensibilidade. Você não percebe mais a realidade de Deus, então você tem que compensar isso com um aumento até o infinito da busca da felicidade e da realização dos desejos. Isso é o desespero. Você perde a sensibilidade para Deus, você compensa isso com as outras coisas. Então é disso que Paulo está falando, de uma situação de insensibilidade, em que a raiz disso é a rejeição no coração de Deus. Olha Romanos 8, como Paulo descreve isso ainda mais positivamente. Capítulo 8, versículo 7. Vejam o que é essa mentalidade que rejeita o conhecimento de Deus, como ele a descreve. Capítulo 8, versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem pode estar, e os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então vejam só, existe uma inimizade. A mentalidade da carne é inimiga da lei de Deus. Então, do que Paulo está falando? É que quando a gente pensa em Deus, na lei de Deus, na vontade de Deus, essas coisas causam mal-estar. Buscar a lei de Deus, os mandamentos, incomoda. A impressão que dá é que aquilo é uma violência de Deus, que Deus quer tirar a sua felicidade, que Deus quer bagunçar a sua vida, que Deus quer invadir o seu espaço. Ele quer invadir suas emoções, ele quer invadir sua forma de pensar e não deixa você pensar por conta própria. Ele tem que ficar te dando leis para controlar a sua mente. E aí isso parece violência.
E aí você olha que a vida, imagino que seria uma vida em que a lei de Deus é seguida em todos os pontos, a vontade de Deus. Então isso parece ridículo. Isso parece fundamentalismo. Isso parece religiosidade para algumas pessoas. Isso, você tem medo de imaginar, não? Isso é ser carola, eu vou ser uma pessoa reprimida. Você acha que vai ter problema psicológico, porque a Bíblia proíbe o sexo fora do casamento, e você fala, não, eu vou ficar louco. Está vendo? A Bíblia está oprimindo. Então, a lei, veja só, a mente da carne é inimiga de Deus. Entenda isso. Entenda isso. Essa linguagem de Paulo aqui é o que os reformados chamavam de depravação total. Você foi criado à imagem de Deus, mas o pecado, de algum modo, corrompeu a sua alma e Deus te causa mal-estar. Deus te causa mal-estar. Se Deus te causasse bem-estar, sempre, você estava o tempo inteiro em comunhão com Deus. Mas a verdade é que, estou falando para os cristãos, a semana inteira você fica dando fugidinha. A semana inteira você sai da presença de Deus e volta, sai e volta. Aí tem hora que não sabe se volta. Por que isso acontece? Porque há uma inimizade contra Deus. Você não vai conseguir encontrar a graça, viver a graça, se você não tiver clareza sobre isso. Que o pecado corrompeu a sua alma. Como você vai experimentar a graça de Deus se o Filho de Deus morre para te salvar, e aí você vira para Deus e fala, não, eu estou bem, eu estou bem. Se você diz para você mesmo e para os outros, não, eu estou bem, eu estou ótimo, eu estou legal. Eu estou com Deus. Ah, sim, então para que Jesus morreu se você está bem? Para que o Filho de Deus teve que morrer se você está legal? Se você já buscava a Deus, então não precisava Jesus vir, Deus mandar o Espírito Santo, mandar apóstolo pregando para o mundo inteiro. Você já buscava a Deus? Deus está perdendo tempo, podia ter feito outra coisa, né? Porque você já estava buscando a Deus. Não, gente. A raça humana não está buscando a Deus. A raça humana matou a Deus quando Deus apareceu. Quando o Verbo se fez carne, o que a gente fez? Foi lá e matou o cara. A gente só não mata Deus porque não consegue. Então é importante entender isso, a gravidade do que Paulo diz. Que todos estão debaixo do pecado. Todos. Emoções corrompidas. A mente, a interpretação da realidade. De quem é Deus, de que é o mundo na verdade. Se o mundo tem relação com Deus ou não. Qual a posição que eu tenho no mundo. A mente está corrompida. A vontade está corrompida, há uma indisposição na alma contra Deus. A quem isso se aplica? Que diz aí os últimos 2 versículos do nosso texto. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso está lá em Gálatas 3:24. A lei é um pedagogo. Porque quanto mais a gente ouve sobre a lei de Deus, sobre a vontade de Deus, mais antipatia isso produz na nossa alma. Sem a graça de Deus é isso que produz, antipatia, ojeriza, inimizade, indisposição, uma sensação de opressão. É isso que a lei produz. Então o que a lei produz é o pleno conhecimento do pecado. A lei é uma lanterna que mostra até as profundezas aí da nossa alma e da nossa corrupção. E isso se aplica a todos os homens. A lei revela o pecado. Irmãos, finalizando, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes da aplicação disso para nós. Em primeiro lugar, o privilégio de acesso à revelação de Deus pode ser razão de salvação, mas também de condenação. Quero lembrar o caso dos judeus. Os judeus receberam primeiro os oráculos de Deus. E o que isso significava? Que eles foram condenados primeiro. É isso que significava. Eles foram condenados primeiro. Então, tão somente esse privilégio não é suficiente. É necessário receber a graça. Conhecer a lei, conhecer a verdade, ter educação na verdade, isso significa que o juízo será maior e será anterior. Segundo, o orgulho espiritual do religioso pode ocultar uma atitude perversa. Quer dizer, na verdade, uma atitude perversa que está escondida.
Então vejam só, o judeu, alguém que achava que estava bem com Deus e não sabia da sua verdadeira condição. Quanta gente vive na igreja tanto tempo, ou frequenta igrejas, frequenta cultos, religiões, e nunca descobre a sua verdadeira condição diante de Deus. Porque eu quero que você entenda isso bem, você que está me ouvindo. Se você não entendeu que você odeia a Deus e que Deus te ama assim mesmo, você não pode ser salvo. Se você não entender que o seu coração detesta Deus e a lei de Deus, você não pode ser salvo. Porque isso significa que você acha que é bom. E se você é bom e não é tão pervertido assim, Deus não precisava ter sido tão radical para realizar a salvação. Então, a compreensão da enormidade, da profundidade do seu pecado tem que ser proporcional à sua compreensão do sacrifício de Jesus. Se você acha que você não é tão pecador assim, então Jesus não precisava morrer como morreu. Se o pecado é pequeno, a salvação é pequena. Se não tem pecado, não precisa de salvação. Então não tem jeito de escapar disso. A compreensão da profundidade da graça anda de mãos dadas com a compreensão da profundidade do pecado. Agora veja a situação desse religioso. O sujeito está se relacionando com Deus e, no fundo, ele acha que está tudo bem com ele. Em si mesmo. Sem Deus, está tudo bem com ele. Então, é orgulho espiritual, é um perigo muito grande. Terceiro, nós não podemos fazer reivindicações sobre Deus e a gente precisa compreender a radicalidade do pecado. É o que a gente viu no capítulo 8. Por trás da atitude religiosa pode estar uma atitude legalista com Deus, uma tentativa de negociar com Deus, de fazer trocas, de impor condições para Deus, como os judeus tinham caído nessa situação. É uma nota pesada essa de Paulo. No caso da carta aos Romanos, provavelmente ela foi lida de uma vez. E logo depois de ler o capítulo 3, Paulo bateu, mas aí no capítulo 4 ele assoprou, né? No nosso caso, é só semana que vem. Mas, irmãos, leiam Romanos e pensem sobre isso. Eu não sei quantas vezes já parou para pensar sobre isso. Não é uma coisa boa de pensar, não. Mas peça para Deus iluminar a sua vida. Peça para Deus iluminar a sua vida com respeito aos seus sentimentos em relação a Deus, à lei de Deus, ao bem que é Deus. Quanto desejo, quanta disposição você tem de fato para ser como Jesus? Quanto amor você tem de fato no seu coração pelo modo de vida que Jesus levou ou que os santos levaram? Quanto disso você quer na sua vida? A gente precisa ser honesto. A gente tem que sair para a luz, deixar a realidade da posição em que a gente está aparecer. A gente viu que isso é uma nota de Paulo, no capítulo 1 até aqui no 3. É tentar trazer os ouvintes para a realidade. Gente, vamos para o sol, vamos para a luz, para aparecer de fato onde nós estamos. Quanto desejo por Deus ou pelo bem divino nós realmente temos? Quanto pecado tem escondido aí? Vamos orar sobre isso.